noite, seja muito bem-vinda. Eu sou Joyce Hasselman e junto com a equipe de Veja trago para você as principais notícias do dia para você passar a sua noite muito bem informado em um dia de muitas notícias aqui no Giro Veja. A gente segue direto para Brasília. Quem tem informações para mim é Larissa Borges, porque tem muita gente lá pelos lados do Palácio do Planalto, muito petista, daquele das entranhas do Partido dos Trabalhadores, muita gente do PMDB e do PP nervosa e tensa hoje. Isso porque a delação de Alberto Youssef continua valendo, Larissa. Boa noite. Pois é, Joyce, as defesas dos empresários enrolados com a Operação Lava Jato já tentaram de tudo para derrubar as investigações sobre o escândalo de corrupção e apelaram até para que o Supremo Tribunal Federal anulasse a delação premiada do doleiro Alberto Youssef. O mais novo pedido foi o inusitado recurso do diretor Ayrton Medeiros, da Galvão Engenharia, que pediu para derrubar a delação de Youssef por considerar que ele tem uma personalidade reconhecidamente voltada ao crime. A defesa até conseguiu retirar o novo pedido das mãos do ministro Teori Zavascki, relator do Petrolão no STF. Mas o ministro Dias Toffoli, que recebeu o recurso, impôs uma nova derrota aos empreiteiros e rejeitou os apelos sem sequer analisar o pedido. A defesa alegava, com base em um parecer do ex-ministro Gilson Dipp, que as informações e provas apresentadas por Youssef seriam inválidas porque ele, além de ter cometido crimes no passado, também já violou um acordo de delação premiada na época em que tinha concordado em colaborar com o caso Banestado. Ayrton Medeiros está preso desde novembro do ano passado e, na época, afirmou à Justiça que pagou quase 9 milhões de reais em propina para um emissário do ex-diretor Renato Duque, indicado pelo PT para Petrobras. Joyce. Muito bem, Larissa Borges, falando de Brasília, a gente continua na capital federal. Gabriel Castro tem informações, afinal de contas, Pepe Vargas, o ministro que foi demitido pelos sites quando soube que um PMDBista foi convidado para assumir a pasta das relações institucionais, vai ou não tirar Idely Salvati da cadeira? Ele estava no meio de uma coletiva, disse que estava tudo certinho para que ele assumisse este convite para assumir os direitos humanos, uma secretaria que tem status de ministério, mas recebeu um telefonema e ficou assim, ó, meio em cima do muro. Fala, Gabriel Castro. Olá, Joyce. Depois de deixar o cargo na Secretaria de Relações Institucionais do governo, o petista Pepe Vargas deve assumir a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no lugar de Idely Salvati. A informação foi dada pelo próprio Pepe Vargas em uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira. Acontece que, logo depois disso, a coletiva foi interrompida para que ele pudesse atender um telefonema. Depois de alguns minutos, o ministro retornou e aí passou a agir de forma mais evasiva. Não confirmou que assumiria especificamente o cargo nos direitos humanos. Disse apenas que estava à disposição da presidente Dilma Rousseff e que ela poderia indicá-lo para qualquer cargo dentro do governo. Um evidente recuo do ministro depois da misteriosa conversa que interrompeu a entrevista coletiva. Ele não quis dizer se estava ao telefone com a própria presidente Dilma Rousseff. A verdade é que agora não se sabe se Pepe Vargas vai mesmo substituir a também petista Idely Salvati nos direitos humanos. Muito bem, Gabriel Castro falando diretamente de Brasília. Se ele não quis responder se era a presidente Dilma que estava ao telefone, do outro lado, certamente ou era a presidente ou um porta-voz da presidente. Gente, as lambanças no governo Dilma parecem não ter fim. Pepe Vargas escapou de se tornar um Guido Mantega, quer dizer, um ministro piada, em ser um pré-demitido, porque ele ficou sabendo que outro assumiria o lugar dele, assim, pelos sites, né, pela imprensa. Não gostou nada, tentou falar com a presidente não atendeu. E aí ele ameaçou se demitir. Vou entregar minha carta de demissão. A presidente ontem anunciou quem vai comandar aí a articulação política, porque o nome convidado, Eliseu Padilha, não foi exatamente um jogo combinado. Ele disse, não vou não. Sobrou para o vice-presidente Michel Temer, aquele mesmo que foi ignorado durante os 4 anos passados, o começo desse governo. E agora a presidente assumiu aí e admitiu que tem um vice-presidente. Pois muito bem. O vice-presidente assume a articulação política e Dilma cada vez mais perde poder e perde para o PMDB. Pepe Vargas foi lá e resolveu anunciar que já tinha emprego novo. Afinal de contas, ele foi demitido pelos sites. E em meio ao anúncio, teve que voltar atrás e dizer que não era bem assim. Será
Kideli Salvati também ficou sabendo pelos sites que seria demitida ou encaminhada, provavelmente, para os Correios. São as lambanças desse governo, que não se entende. Parece ali aquele jogo de baratas tontas, hein? Tem mais informações aqui de Brasília. Nesta quarta-feira, a Comissão da Maioridade Penal foi instalada na Câmara dos Deputados. E quem tem informações para mim é Marcela Matos. Não, daqui a pouquinho. Antes, a Carolina Farina, aqui de São Paulo, fala aí de uma declaração de Aécio Neves, que diz o seguinte: Dilma instituiu a renúncia branca e já não governa mais. Isso porque quem vai passar a governar, de acordo com Aécio Neves, é o vice-presidente da República. Olá, Joyce. Ao deixar nesta quarta-feira a reunião da Executiva Nacional do PSDB, o senador Aécio Neves falou da transferência da articulação política do governo federal para o vice-presidente Michel Temer e também das negociações do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para aprovação das medidas de ajuste fiscal no Congresso. Para o senador, o cenário atual demonstra que a presidente Dilma Rousseff já não exerce nenhum papel no governo. Para ele, Dilma instituiu na política brasileira a renúncia branca. O tucano disse ainda que hoje quem governa o Brasil não é mais a presidente. Sobre os protestos do próximo domingo, Aécio disse que ainda não definiu se sairá às ruas, mas reiterou o apoio do partido às manifestações contrárias ao governo federal. Dilma já não governa faz tempo, né? O governo do PT, na verdade, é o desgoverno do Partido dos Trabalhadores, o desgoverno Dilma, e isso já há algum tempo. Obrigada, Carol. O Felipe Frazão tem informações para mim, porque tem deputado querendo saber o seguinte: por onde andam os ministros viajandões que acabam pegando os aviões da FAB, pagos, claro, com o seu dinheiro, para sair voando por aí. Fala, Felipe Frazão. Olá, Joyce. A oposição resolveu reagir à farra dos ministros que voaram sozinhos em jatinhos da FAB, como o TV já mostrou em primeira mão na última quinta-feira. Nesta terça, o deputado Rubens Bueno, que é líder do PPS, protocolou requerimentos de informação aos 6 ministros que fizeram voos que custam, em média, 44 vezes mais do que o preço de uma passagem aérea comum, das oferecidas aí pelas companhias aéreas de Brasília para São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Bueno quer saber, por exemplo, por que o ministro Aloysio Mercadante, da Casa Civil, voou depois de entrar em férias no jatinho da FAB, voltando para São Paulo. Ele também perguntou se os ministros procuram os voos comerciais, os voos de carreira, e também se estão tentando compartilhar as aeronaves entre as próprias autoridades, conforme prevê a legislação específica para isso. Legislação que a Casa Civil anunciou logo depois da reportagem ter sido publicada por TVEJA, que vai ser modificada para que essa prática seja proibida. Por enquanto, vamos aguardar para ver qual medida foi tomada pela presidente Dilma Rousseff. Muito bem, Felipe Frazão. Então, a legislação que foi anunciada pela Casa Civil. A Casa Civil que é comandada por Aloysio Mercadante, esse que voa no jatinho enquanto estava de férias. Que feio, hein, ministro? Que é isso? E um voo que custa 44 vezes mais do que um voo comercial. Que tal usar milhas, hein, ministro? Dá até para quem sabe viajar aí de classe executiva. Mas aí quem paga é o senhor. Enquanto o senhor está de férias, ministro, quem tem que pagar as suas viagens e mesmo durante o trabalho, se forem viagens particulares, é o senhor mesmo. Sabia não, ministro Mercadante? Faz parte aí das suas atribuições. Marcela Matos, agora sim as informações de Brasília com Marcela Matos é a Comissão da Maioridade Penal. A coisa tá andando, hein, Marcela? Joyce, a Câmara instalou nesta quarta-feira a comissão especial que vai discutir a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O grupo terá até 40 sessões, o que deve corresponder a cerca de 3 meses, para apresentar um parecer final. Chama atenção a composição do colegiado. Dos 4 parlamentares que compõem o comando da comissão, 3 são publicamente favoráveis à redução da maioridade. São eles o presidente André Moura, do PSC, o primeiro vice-presidente Efraim Filho, do DEM, e o terceiro vice, Bruno Covas, do PSDB. Contrário ao tema, o PT ficou apenas com a segunda vice-presidência, com a deputada Margarida Salomão. Joyce.
Obrigada, Marcela Matos. Falando de Brasília, há pouco aqui a gente trouxe a informação com a Larissa Borges de que a delação do doleiro Alberto Youssef continua valendo palavra por palavra e que os advogados aí da turma envolvida na Lava Jato, envolvida no Petrolão, não têm tido sucesso para anular as delações, não. A vida não anda fácil para corruptos e corruptores, pelo menos nem tão fácil como num passado recente, depois aí que um Sérgio Moro encontrou essa turma aí no meio do caminho, ou que essa turma encontrou o Sérgio Moro. Se a situação é complicada para a defesa de alguns dos corruptores e corruptos, também é complicada para a gente grande da Queiroz Galvão. É muito dinheiro que foi bloqueado pela Justiça. Fala, Daniel Aidar. O juiz federal Sérgio Moro bloqueou 163 milhões de reais da construtora Queiroz Galvão, com o objetivo de garantir o ressarcimento dos cofres públicos pelo dinheiro desviado no esquema de corrupção na Petrobras. Dirigentes da empreiteira são acusados de superfaturar serviços prestados à Petrobras e desviar dinheiro dos contratos para o bolso de políticos e ex-diretores da estatal. É a primeira vez que o juiz, responsável pela Operação Lava Jato em primeira instância, bloqueia recursos das empreiteiras apontadas como integrantes do Clube do Bilhão, o cartel que fraudava contratos da Petrobras. Antes disso, ele só tinha bloqueado recursos dos executivos e sócios dessas empreiteiras. A Queiroz Galvão teve 2 diretores presos em novembro, mas ambos respondem ao processo em liberdade. Muito bem, Daniel Aidar falando aqui de São Paulo sobre essas questões envolvendo a Queiroz Galvão. E uma última informação para você é que o Planalto conseguiu aí uma articulação política. Reabemos a articulação política no Planalto com Michel Temer, ele que assumiu esse lugar que causava urticária em todo mundo. Ninguém queria assumir a articulação do governo, pois muito bem, ele conseguiu desarticular. Articular para desarticular. Articular para o PT, para desarticular a CPI lá no Senado. A CPI do BNDES, que prometia aí colocar muita lenha nessa fogueira. Houve uma intervenção ali de membros do governo e 6 senadores que tinham assinado o pedido de criação da CPI retiraram as assinaturas, o que acabou inviabilizando nesse momento as investigações. Pelas regras do Senado, são necessárias pelo menos 27 senadores para que uma CPI seja criada, e a oposição havia reunido 28 senadores, mas como 6 pularam no barco, coisa feia, hein? Até então eles achavam que precisavam investigar. Aí o Michel Temer foi lá e falou: querido, tira o nome aí da lista. Para quem investigar o governo? Para quem investigar o BNDES? Aí os senadores, tão susceptíveis a um pedido de Michel Temer, resolveram voltar atrás na palavra. Palavra, aquela coisa antiga que se respeitava, anda tão demodé pelos lados do Planalto. O autor do pedido é o senador Ronaldo Caiado. Ele impediu a leitura aí da criação da CPI do Senado antes que o pedido fosse arquivado, e agora haverá aí uma nova tentativa. Senadores que retiraram as assinaturas, todos são de partidos aliados, então anote aí, pregue na sua geladeira esses nomes: Rosa de Freitas, do PMDB, Ivo Cassol, do PP, Otto Alencar, que é do PSD, o Omar Aziz, que também é do PSD, o Zezé Perrella, aquele do helicóptero, né? Lembra-se dele? Do PDT, e Fernando Ribeiro, do PMDB, suplente de Jader Barbalho. Esses são os responsáveis por melar a implantação da CPI do BNDES. De tudo isso, fica uma pergunta: por que o governo está tão interessado em impedir essa investigação? Essa resposta fica por sua conta. Obrigada pela companhia. A gente volta daqui a pouquinho, porque aqui em TVja, TV de Veja.com, a informação não para. Já já a gente se vê hoje, aqui entre nós, Augusto Nunes.